Fala, véi! Você tá ligado que você não precisa ser 100% criativo pra fazer alguma coisa muito da hora, né? Tá ligado, né? Por exemplo, pode pegar qualquer artista aí ou qualquer famoso que você tem em mente. Esse cara, ele vai ser 100% a cópia de diversas pessoas. Diversas pessoas. Vou te dar um exemplo aqui bem simples, tá? O McDonald's. Você já ouviu, viu ou já comeu lá? Certo? E aí o que que acontece no McDonald's? O McDonald's era de dois irmãos, uma cidadezinha do interior lá nos Estados Unidos, que eles criaram o sistema rápido de montagem dos hambúrgueres. E um cara que ele era vendedor de máquina de fazer milkshake, um mix de milkshake, fazia muitos, né? Ele viu essa loja e ele falou, porra, se fizer uma franquia disso aqui, isso daqui vai ficar monstruoso, né? Essa ideia vai ficar coisa magnífica. Quando ele conversou com os irmãos, não sei o que, ele entrou na sala deles lá, dos irmãos, né? Na sala do staff, e viu uma das ideias de um dos irmãos, que era fazer uma loja com uns arcos dourados, né? E isso ele ficou, porra, absoluto cinema. E ele quis franquear. Só que ele não tinha uma coisa essencial do McDonald's. O próprio sobrenome McDonald's, que é uma coisa muito forte, predominante. Provavelmente ele poderia montar uma franquia com o mesmo sistema e não teria o mesmo impacto que o McDonald's tem hoje em dia. E o ponto que ele fez? Ele roubou tanto a franquia dos caras, quanto o próprio sobrenome dos caras. O cara comprou o direito, não só das franquias, como também o sobrenome dos próprios irmãos. Os caras ficaram inviável de poder utilizar o próprio sobrenome. Esse é o ponto. Então, se você pegar qualquer coisa aí no mundo hoje, a chance dela ser uma ideia 100% criativa é muito baixa. Isso se dá por dois motivos. Criar uma ideia, sair do zero, que ela seja inovadora, 100% inovadora, tem uma grande chance dela dar errada. 2, ninguém vai querer correr esse risco. Então eles vão pro caminho que já está aberto. Ninguém vai querer fazer uma nova trilha. Eles vão para um caminho que já está aberto. Não vai fazer picada no meio do mato, sendo que já tem um caminho que está aberto para chegar no lugar, certo? Pode pegar ChatGPT, inteligência artificial, né? Na verdade, o nome que a gente utiliza, né, ChatGPT, Gemini, Grok, são LLMs, que são linguagens que elas geram essa interação com o ser humano por meio de texto, né? Texto ou áudio. Existem milhares, nenhuma chegou assim revolucionando tudo. Uma tem a sua peculiaridade ali, mas são tudo a mesma coisa, basicamente. Não é algo inovador. Ninguém está lançando uma coisa diferente. Obviamente, tem uma pitadazinha de uma coisa aqui, uma pitadazinha de outra coisa ali, mas, no geral, é basicamente a mesma coisa. E os caras fazem isso, a indústria faz isso, os famosos fazem isso, de uma forma, não vou dizer que escancarada, mas eles fazem e dão certo. E a gente tem medo de fazer isso dentro da nossa própria vida. Roubar ideias de outras pessoas, né? E por que o medo de copiar gera isso? Por causa que desde cedo a gente escuta que copiar algo de alguém tá tirando a sua autenticidade. Só que aquele alguém ali é a cópia de diversas pessoas. Então o ponto é, se você copia de uma pessoa, aí sim você está sendo um outdoor ambulante daquela pessoa que você está copiando. Só que se você copia de 100 pessoas, você vira uma pessoa original, certo? Vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de basquete, então todo mundo sabe que existe diversos jogadores que foram incríveis no mundo do basquete. Eu vou te dar um exemplo que é o caso do Kobe Bryant. Não é segredo para ninguém que o Kobe Bryant copiou tudo do Michael Jordan. Copiou tudo, escancarado, tudo do Michael Jordan. Forma de arremessar, forma de driblar, forma de fazer as jogadas, tudo ele copiou. Ele se tornou o Michael Jordan? Não. O ponto é, ele se tornou o Kobe Bryant. E se a gente for um pouco mais além, ele se tornou o alter ego que ele criou, que é o Black Mamba. A forma dele pensar, certo? Pode aparecer 500 jogadores se inspirando no Michael Jordan. Ninguém vai virar o Michael Jordan. Porque o Michael Jordan tinha uma forma de pensar, tinha uma forma de agir. O cotidiano dele era outra coisa. O cara pode copiar igualzinho o jogo dele.
Mas não vai se tornar por causa que tem outros fatores pro cara copiar e ser o Michael Jordan de fato. Certo? Se a gente pegar, por exemplo, Allen Iverson, outro jogador incrível que fez uma ponte da NBA com o hip hop e a forma que os jogadores podem atuar fora de quadra. Ele se inspirava muito no Michael Jordan. Não se tornou o Michael Jordan. Se tornou Allen Iverson. Por mais que ele roubasse, eu tivesse inspiração no Michael Jordan. Inclusive, esse jogador tem um drible característico, né? Que é um drible que ele vai para um lado e puxa para o outro. E por muito tempo esse drible dele deu um murmurinho na NBA, mas depois passaram a considerar válido o drible. Não era dele, era de um amigo dele que ensinou para ele. Que inclusive esse amigo dele sabia fazer melhor que ele. Roubou a ideia do cara. Não se tornou uma pessoa diferente, nem se tornou um outdoor do cara, do amigo dele. Se tornou Allen Iverson. Então, essa questão de copiar é por causa que as pessoas ficam colocando na cabeça desde cedo de que copiar é errado. Ou pegar uma ideia ou se inspirar em alguém é errado. Mas o ponto é, se você pega inspiração de diversas pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, você passa a ser alguém original. Porque você não está incrementando tudo que aquela pessoa tem, você está incrementando um pouquinho em você mesmo, pega outra ideia de outra pessoa e incrementa em você mesmo. E isso tudo vai se misturando com quem você é também. No final, o conjunto da ópera vai se tornar a pessoa que você quer ser. Senão vai se tornar um outdoor ambulante daquela pessoa. A não ser que você só copie uma única pessoa. Pega a ideia e se inspire em uma única pessoa. Aí sim você vai se tornar um outdoor gigantesco, falando assim, ó. Eu sou a cópia dessa pessoa, e aí o conteúdo, qualquer conteúdo que você faça, qualquer coisa que você faça, vai se remeter àquela pessoa. Então você vai ser uma ponte, um intermédio para levar para a pessoa que você está se inspirando. Não vai ser uma pessoa autêntica, né? Que o pessoal fala. O original. Mas o ponto é, ser 100% original é muito difícil, pô. É muito difícil. Porque ninguém vai querer arriscar num mar de tem um mar de possibilidades. Mas dentro desse mar de possibilidades, o perigo é iminente, pô. Ou você estoura ou você vira um fracasso. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, a gente tem o Instagram. O que o Instagram tem de diferente de ter um álbum de fotos igual muitos dos avós, pais e mães tinham? Nada. A única diferença é que é digital. Mas a ideia por trás do Instagram é a mesma. É você ter uma coleção de álbuns em fotos e de vídeos, onde você consegue registrar o que você quer. Essa é a ideia. Quantas pessoas já tiveram essa ideia? Milhares, pô. Pode pegar, botar no YouTube aí. Alguém que teve a ideia do Instagram antes do Instagram aparecer. Diversas pessoas tiveram. Milhares de pessoas tiveram essa ideia. Não colocaram em prática por quê? Porque simplesmente não acreditaram na ideia. Entende? Não acreditaram na própria ideia. Não quiseram copiar a ideia. Mas pode pegar aí. Facebook era a cópia escancarada do Orkut. Fez sucesso. Skype, cópia escancarada do MSN. Fez sucesso na época. Aí a gente tem Telegram, cópia escancarada do WhatsApp, praticamente. Está sendo utilizado. O Threads, agora do Instagram. Cópia igualzinho o Twitter. Tem gente usando. Uma quantidade menor de pessoas, mas tem gente usando. Os caras copiam na cara dura, pô. Roubam a ideia deles mesmo na cara dura. E ninguém tá impedindo que você faça isso mesmo. Para você, no seu trabalho. Ou para criar uma possibilidade de trabalho, né? Por exemplo, vou contar uma que aconteceu comigo. Teve uma vez que um engenheiro, a gente estava tentando resolver uma coisa aqui em casa, aí chegou um engenheiro, né? E ele conversou comigo, aí eu tinha passado algumas informações para ele, ele viu que eu sabia algumas informações a respeito de solo, e de construção de casa e tudo mais. E ele perguntou qual era o meu curso. E eu falei, pô, eu faço geofísica, fiz geofísica, né? Eu era formado já, fiz geofísica. Ele perguntou se eu tava atuando, não sei o quê. Eu falei, não tô não. Ele falou, pô, não tá não. Eu falei, não. Ele falou, divulgou o currículo? Eu falei, já, pela internet aí, ó. Um monte, né? Porque hoje em dia é tudo digital, né? Tem que ser um LinkedIn, ou se não, dessas plataformas que enviam o currículo. Eu falei, já mandei, pai. Pode relaxar. Ele falou, e não foi chamado por ninguém? Eu falei, não fui não, ó. Ele falou, então faz o seguinte.
Você imprime seu currículo e leva na porta das empresas. Não julguei, né? Eu falei, não, vou fazer. Vê se dá certo, né? Se der certo, lucro. Fiz, não passou nem na portaria. E divulguei. O currículo foi divulgado para diversas e outras empresas. Empresa que vende chocolate, empresa de pet shop, de venda de roupa, supermercado. Diversas, várias. Nenhum chamou. Até que teve um dia que eu vi uma divulgação de uma empresa que ela era voltada para aula particular, né? De reforço escolar. Falei, não, vou me candidatar aqui. Me inscrevi. Ganhava R$ 23,50 a hora trabalhada, né? A hora trabalhada. Então, eu dava muito... Eu cheguei um mês assim, que eu dei muita aula, fiquei exausto. Ganhei 480. Foi o... Assim, no dia que eu recebi, eu falei, não, vou meter o pé. 480? Aí eu falei, quer saber? Se existe demanda para essa empresa existir, existe demanda para eu poder atuar sozinho também. Peguei a ideia dos caras. Esse é o ponto. Peguei a ideia dos caras. Funciona. E apliquei. Só que você tem que prezar pela sua própria fonte de renda. Você tem que ser um profissional bom. Para você atuar, para te recomendarem, né? Mas não tive vergonha nenhuma de pegar uma ideia de uma outra pessoa e aplicar para mim mesmo. Dá certo. E não vai ser antiético. Esse é o ponto. Não vai ser antiético. Porque você pegando a ideia de diversas pessoas, um pouco da ideia de diversas pessoas e implementando em você, vira uma pessoa original. Vira uma pessoa original. Autêntica. As pessoas não vão te buscar por causa que, roubou a ideia de tal pessoa. Não. Vão te buscar por causa que você remete a um serviço de qualidade. Você se tornou um conjunto de características bem delimitados, né? E aí o que acontece? Copiar ou pegar essa ideia não é roubar definitivamente, não é copiar na cara dura, é o começo da sua inovação. Então se você pegar a ideia de alguém aqui, é o começo da sua inovação. Pode botar aí, ó, pesquisa no YouTube, tem uma técnica no YouTube que o pessoal fala que é storytelling, que é uma forma de contar as histórias de forma a engajar as pessoas. Então, aqueles atores que vão naquele Jimmy Fallon, nos Estados Unidos, eles costumam contar uma história e essa história costuma prender os espectadores. Isso é chamado de storytelling. É uma forma de você criar uma história do início ao fim que consegue captar a pessoa que está assistindo. Mas bota no YouTube, storytelling. Você vai ver milhares e milhares de vídeos e thumbnails que a capa são idênticas. Idênticas. O conteúdo é idêntico, a capa é idêntica, a forma de falar é idêntica. Não muda absolutamente nada. No Brasil a mesma coisa. Estão copiando lá de fora. Ninguém está inovando nada. Estão copiando lá de fora. E estão colocando aqui. Dá certo. Então, pode ter algum youtuber que você está assistindo que ele fala a respeito de ser autêntico. Mas ele mesmo está copiando a ideia de alguém. Ele está falando que se você copiar ou pegar a ideia de alguém, você vai estar remetendo a essa pessoa. Só que ele está pegando a ideia de alguém. E está aplicando. E está dando certo. E está falando para você que você tem que fazer diferente. Entende? Certo? E aí, por que eu estou falando a respeito disso? Eu fui numa livraria uma vez e eu vi esse livrinho aqui, ó. Olha como ele é bonitinho. Pega. Roube como um artista, né? E aí a gente tem aqui 10 dicas sobre criatividade. E eu duvidei muito desse livrinho, né? Olha a finurinha dele, ó. Aqui a parte de trás. Ele é bem pequenininho. A leitura é muito rápida, né? Então, ó. Só pra você ter ideia de como é que é uma das páginas dele aqui, ó. Tá vendo? É muita pouca coisa pra ler. Você lê rapidinho. Tipo, o papo de um dia você já terminou de ler já. E dá uma perspectiva diferente pra você. Muito diferente. A primeira frase que a gente tem no livro aqui, ó. Você abre o livro, a primeira página que a gente tem é isso aqui. Nada é original, pai. Todo mundo tá copiando um ao outro. Todo mundo está copiando um ao outro. Pegando ideia de diversas pessoas e colocando em si mesmo, né? Se eu pegar um exemplo aqui do Brasil, no Brasil a gente tem... Vamos pegar aqui uma pessoa que seja muito famosa no Brasil. Anitta, por exemplo. Anitta, no início da carreira dela, ela definitivamente falou que copiava a Beyoncé. Inclusive, o primeiro clipe que ela soltou aí era muito parecido com o clipe da Beyoncé. Pegou os elementos de uma outra pessoa e colocou no estilo dela e ela não virou outra pessoa. E aí, o que a gente tem aqui?
Na página do Nada Original, ele fala bem que está lá na Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. E essa passagem está em Eclesiastes 1:9, certo? Assim, o que impede você de criar seu próprio emprego copiando uma ideia que seja de fora, ou copiando a ideia de alguém próximo, né? Nada, pô. Você só vai ganhar com isso, certo? Então, assim, você está cercado de milhares de ideias que elas já funcionam, já foram aplicadas, e você também já sabe exatamente quais são as ideias que dão errado, porque ninguém vai divulgar a ideia errada, divulgar a falência. Se está funcionando é porque está dando certo, entende? Então, pode pegar aí, ó, YouTube, procura um tema, vai ter milhares de pessoas falando sobre aquele tema, entende? Então, não faz sentido ficar esperando uma grande oportunidade quando as ideias elas já estão na sua frente e você só precisa pegar elas e aplicar. Roubar como um artista. É exatamente isso. Pode pegar diversos artistas que a gente tem espalhado, tanto do presente quanto do passado, roubavam ideias de outros. Só que não precisavam copiar só de uma pessoa. Porque se você copia só de uma pessoa, isso se chama plágio, escancarado. Mas se você copia de diversas pessoas, diversas ideias de diversas pessoas, isso se torna algo genial. Você se torna uma pessoa original, autêntica, certo? Então, o ponto é, se até os gênios copiaram ideias de outras pessoas, por que você não pode pegar e copiar para você mesmo, na sua vida? No seu trabalho, para aprimorar uma habilidade, né? No seu ambiente familiar, na sua própria casa, o design da sua própria casa. O que não falta aí é a casa igual uma da outra. Antigamente tinha casas que elas tinham características distintas, mas hoje em dia o design das casas, tanto o interno quanto o externo, é muito semelhante. São pessoas que vão pegando e roubando ideias uma das outras e implementando na própria vida. Consegue entender? Então, assim, copie o que você ama, copie 200 vezes, quantas vezes for necessário. Que aí, de fato, você vai se encontrar. Você não precisa ser 100% original em tudo. Você pode copiar diversas vezes e no final você vai se encontrar. Lá na frente você vai se encontrar. Você não precisa estar pronto 100% agora. Você pode copiar diversas vezes e lá na frente você vai se encontrar com quem você queria ser. Esse que é o ponto. E aí, qual vai ser as ideias que você vai roubar para dar vida à sua próxima criação?